Olá pessoal, está começando mais um Executive Talk e hoje eu estou com uma conhecida já de longa data que participou aqui do nosso programa lá nos primórdios, lá no primeiro ano. Trouxe o tema sobre liderança humanizada, é isso? Que está fazendo muito sucesso. Ela tem já palestrado, dando mentoria para executivos, tem crescido bastante, que é um tema em alta ultimamente. Escreveu um livro, que aqui está, que a gente vai falar desse livro sensacional. Já me ajudou, inclusive, aqui em algumas entrevistas, trazendo esse tema, né? E está de volta hoje para falar um pouco da vida, de como está esse tema, do livro. E eu te agradeço por voltar aqui, Ariane. Obrigado. Bom dia. Obrigada, Joel. Obrigada pela oportunidade de estar aqui outra vez, né? Eu falo que quando a gente gosta, a gente volta. Então é um bom sinal. Então, para mim é muito importante estar aqui não só por estar falando, mas porque também eu acompanho. Então, eu estou adorando assim os temas. Eu acho que são sempre temas super pertinentes para todos nós profissionais, né? Sem dúvida. Acho que esse é um tema que hoje em dia não pode ser deixado de lado. Cada vez mais a gente está procurando humanizar. O mundo está procurando isso, né? Até com práticas de ESG. Então, se a gente desmembrar ali os temas que são importantes para o ESG, que hoje são os pilares que sustentam, né, as empresas, alguém parar e olhar e falar, tudo bem, então vamos falar então do social, né, da gestão humanizada, né? Não dá para ser como era antes, tudo está mudando e a gestão também tem que mudar, né, Ariane? Eu falo que o mundo está em constante mudança. Nós estamos em mudança, o mercado de trabalho está em mudança, então a gente precisa acompanhar essas mudanças. Só que a gente só acompanha aquilo que a gente entende, né? Então, como que eu posso acompanhar as mudanças das pessoas se eu não conheço de pessoas, né? Então, eu falo que a gestão humanizada ela é muito isso, né? Voltando para assim, tudo é sobre pessoas, na verdade, né? O que vai fazer o resultado, né? As empresas atingirem seus resultados são as pessoas engajadas, pensando junto, né? A gente já leu estatísticas que dizem que as pessoas que largam seus empregos, largam muito mais seus chefes do que as suas cadeiras, o seu trabalho em si. Então, por isso que esse tema tem que surgir e crescer cada vez mais, né? Porque é uma realidade. Exato, é tudo relacionamento, né, Joel? Então, assim, o que me fez mudar, né? Se você for ver toda a minha carreira, ela saiu da área técnica, né? Então, eu sou formada em química, depois fiz administração de empresas na pós, e aí minha última pós foi em psicologia organizacional, né? Eu continuo com a minha cadeira, né, de diretora comercial, mas a verdade é que sempre me brilhou os olhos a questão de relacionamento com pessoas. E as pessoas me perguntam, nossa, Helena, por que você mudou tanto, né? Vamos dizer assim, o rumo da tua carreira. E é porque eu cheguei à conclusão que tudo que eu conseguia era por causa do tipo de relacionamento que eu tinha com as pessoas, seja ele um relacionamento ruim ou um relacionamento bom. Então, eu percebo o poder que está por trás de como a gente se relaciona com as pessoas. Acho que esse é o segredo. Acho muito legal, então, você até falar do que você faz hoje, inclusive, né? Qual é a tua cadeira hoje executiva? Você está, além de palestrante, mentora de executivos, escritoras, você ainda também é executiva. Sim. Né, numa empresa. Eu costumo dizer que é o seguinte, Ariane, tudo aquilo que a gente fala e com experiência é profundo. As pessoas ouvem. E você consegue falar desse tema porque você está na cadeira também, né? Não é só uma pessoa que encontrou o tema e está falando para os executivos. Você é uma executiva, né? Então, conta um pouquinho do que você faz, né? A cadeira que você tem hoje, enfim, Sim. dá um pouquinho dessa Então, na verdade, eu sou diretora, né, comercial para a América do Sul, dentro de uma multinacional americana, e é o meu trabalho. Então, é da onde vem realmente a minha renda e é o que eu realmente gosto de fazer, né? Então, a maior parte do meu tempo eu me dedico a isso. Só que eu sempre fui uma pessoa muito acelerada, eu sempre gostei de fazer muitas coisas. Dificilmente você vai me ver sentada no sofá vendo televisão. Raríssimo, né? E aí eu sempre tive essa tendência de gostar muito de pessoas. Então, eu já fazia mentorias meio que assim, indiretas, né? Eu tava sempre tentando ajudar um colaborador a evoluir, eu tava sempre me preocupando com pessoas. E aí foi quando eu comecei a ir para esse lado mais da humanização, né? E aí, como que eu faço hoje para gerenciar, vamos dizer assim, essas duas cadeiras, né? Na verdade, eu não vejo elas separadas, porque eu vejo elas se complementando. Então, hoje, a experiência que eu tenho dentro da empresa, como uma executiva, me ajuda muito a mentorar os executivos. E o fato de eu ser mentora me ajuda muito a contribuir mais para os colaboradores dentro da empresa que eu tô. Então, eu não vejo como coisas separadas, eu vejo como coisas junto, né? Então, o que eu tenho, na verdade, de maior trabalho é a questão de conciliar tempo. Então, hoje, as pessoas que fazem mentoria comigo sabem.
é tarde da noite. Sim. As pessoas que fazem mentoria comigo, semana passada eu estava dando mentoria de domingo. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas têm que entender que o meu core, o meu principal ali é a minha cadeira dentro da empresa. Mas as pessoas também gostam disso, porque também não atrapalha o trabalho delas. Então, elas conseguem também gerenciar melhor essa questão do tempo, né? Mas eu vejo como uma coisa assim que se complementa. Sim, né? sem dúvida. O técnico de futebol que também joga, né? Porque hoje você tá aqui com um time, tá liderando, tá inspirando. No outro dia você acorda cedo, pega a tua maletinha e vai para a empresa viver na prática aquilo que você está passando, né? Você testa algumas das coisas que você aprendeu, passou e falou assim, vou testar isso no dia a dia. Você tem essa vantagem, né? Tem um pouco disso e eu falo que a mentoria ela acaba sendo uma troca também, né? Porque às vezes eu pego algumas pessoas que eu vou fazer a mentoria que passaram por situações que de repente ou eu já passei ou eu nunca passei, né? Então você acaba trazendo isso também para o teu dia a dia. Então eu falo que é uma troca muito gostosa também. Então não é só simplesmente... Porque o mentor ele é muito mais... Vamos dizer assim, ele pega mais na mão, né? Que é a diferença realmente do coach. Eu sou formada coach mentor, mas na verdade a mentoria sempre me atraiu mais. O coach ele te faz mais pensar, né? O que você acha? Ele te induz a você mesmo ir criando o teu caminho e chegando às suas conclusões. A mentoria é aquele negócio de pegar mais na mão e acompanhar, né? Sim. Então isso pra mim é muito enriquecedor, mas enriquecedor para ambas partes. Falou que você fez um curso de coach também. Sim. Ali ensina-se técnicas, né? Sim. Algumas técnicas são importantes, obviamente. Mas, de novo, a experiência que você tem, talvez você nem precisasse ter feito um curso de coach para poder provocar e trazer essas reflexões. É uma coisa que surgiu de você e você... E é de gostar de fazer. Eu falo que você tem que gostar de gente, né? Porque o teu objetivo por trás tem que ter um propósito, né? Então você tá ali realmente vendo uma pessoa preocupada em evoluir e você ajudando ela na evolução. Então acho que isso é muito genuíno. Então isso faz com que parece que o seu trabalho dê mais resultado, né? Então, hoje eu percebo as pessoas que fazem mentoria comigo tendo muito mais resultado, eu acho que muito por causa disso, essa questão mais humana mesmo. Então, hoje eu dou mentorias relacionadas à transição de carreira, ou a pessoa precisa melhorar os resultados, ou ela precisa, de repente, fazer algo diferente, um projeto diferente, ou ela não está satisfeita com a performance dela. Então, são mentorias completamente diferentes. Mas o que tem por trás, Joel? Sempre pessoas. Sim. Então, o que eu consigo fazer é ajudar sempre essas pessoas, mostrando para ela que o caminho é relacionamento. Né? Tá, aí a gente está falando de gestão humanizada num ambiente, ou um ambiente corporativo, todos, requer resultados, né? Requer ali que a pessoa dê o melhor de si, o mundo é capitalista, não tem jeito. Qual que é a diferença de uma abordagem de gestão humanizada para uma abordagem mais tradicional, uma vez que as duas buscam as mesmas coisas, né? A pessoa está falando, é muito bonitinho falar de gestão humanizada e tal. O que é isso? Como é que é na prática a gestão humanizada ali para uma empresa que busca resultado? É excelente a sua pergunta, porque eu acho que muito da dificuldade de você implementar a humanização é porque romantizaram muito a humanização, né? Então o pessoal acha que ser humanizado, eu brinco que é sair abraçando árvore e ser amigo de todo mundo, né? Não é isso a humanização. A humanização, na verdade, eu gosto de resumir que não é o que você faz, é o como você faz, né? Então, essa é a diferença. Então, como que eu hoje descrevo a gestão humanizada? Quem já assistiu minhas palestras sabe que eu sempre coloco uma árvore na minha apresentação. E por que eu coloco essa árvore, né? Porque eu falo que o nosso resultado são os frutos. Todo mundo ali tá. Seja o seu salário, seja o seu resultado dentro da empresa. Aquilo ali são os frutos, ou seja, o que você quer obter. Mas a pergunta que eu sempre faço é: se as suas raízes não estiverem bem nutridas e bem cuidadas, o fruto vai nascer? Não vai. Então, quem são as pessoas na gestão humanizada? A raiz. Né? Então, eu gosto de fazer muito essa analogia. Então, a gestão humanizada, a única coisa que ela muda de uma gestão convencional é que ela olha o ser humano como seres individuais que têm características diferentes. Então, eu levo isso em consideração na hora de eu fazer toda a minha abordagem. Então, é diferente, mas eu falo que no final, o resultado ele acaba virando uma consequência. Então, essa é a diferença de uma empresa convencional para uma empresa humanizada. Todas focam no resultado, mas na humanizada, o foco vem nas pessoas e o resultado ele acaba vindo consequência de uma pessoa que está motivada, que está feliz, que está engajada, que está no ambiente que é acolhedor, e tudo isso vai trazendo resultado. Tem um papo de propósito com a galera, com os liderados, porque acho que quando a pessoa entende o propósito, por que eu tô aqui, né? Aquela coisa do porquê, pra quê, por quem, né? Tem esse papo profundo, porque eu acho que, né, para você engajar a pessoa que tá ali, putz, eu tô trabalhando para pagar as contas e tal, não sei o quê, mas quando você consegue trazer, cara, você tá aqui por causa disso, onde você quer chegar? Tem esse papo com o time? E cada vez mais, Joel. Então, assim, eu tenho percebido uma mudança, não só eu, né, mas assim, a gente
percebe uma mudança muito grande no mercado de trabalho. E o que é essa mudança no mercado de trabalho? Vamos fazer algumas analogias, né? Mas assim, a gente tem mais ou menos a mesma idade, a gente sabe, né, da nossa geração. Então, da nossa geração, né, a gente percebe o quê? Que quando você olhava, né, um chefe, na época era chefe, né? Que você olhava um chefe, você almejava aquela posição, né? Então você falava, né, eu quero ser, ele tinha status, e tinha carrão, e ganhava muito bem, e tinha tudo, passeava com a família, tinha uma família estruturada, era tudo perfeito, né? E aí eu falo que hoje, quando a gente coloca o sapato das novas gerações, o que eles enxergam hoje de um líder não é essa coisa romântica que a gente enxergava, né? Então hoje eu brinco que quando você olha os líderes hoje em dia, o mais normal tá com a pálpebra tremendo, né? Porque, assim, é uma vida muito que demanda demais, é uma vida estressante, é uma cadeira estratégica, já não tem todo aquele status que tinha antes, às vezes você não consegue sair de férias, ou você não tem tempo, às vezes, para almoçar, e você viaja muito. E aí os jovens começam a olhar aquilo, e será que eles realmente acham que vale a pena? Né? E quando você fala do propósito, é justamente isso. Nós não tínhamos propósito. Na verdade, você começava a trabalhar por necessidade, Sim. né? E aí você ia trabalhando e você tropeçava num cargo, você entrava numa empresa, você tinha um pertencimento com aquilo e ali você ficava. Você não entrava já pensando em sair. Hoje em dia, se você não tem um propósito por trás da carreira de um jovem, ele não fica. Eu brinco que hoje, você sabe disso, você é da área, né? Antigamente, a gente ia fazer uma entrevista, você perguntava o salário, a posição, um pouco das atividades. Ok, você escolhia sim ou não. Hoje em dia, nós somos entrevistados, Joel. Então, assim, eles perguntam, mas tem qualidade de vida? Tem diversidade e inclusão? Ah, mas tem que fazer tal atividade? Ah, mas como que é? Consegue tirar... Eles começam a fazer perguntas. Tem home office, tem isso. E assim, eu não tô aqui para falar o que tá certo e o que tá errado. A gente simplesmente tem que entender que são gerações diferentes. E se eu não trago esse propósito por trás dessas atividades que eles fazem, e para mim o propósito do colaborador não importa, eu vou começar a ter um problema muito sério de manter essas cadeiras atrativas. Então, hoje, a gente está tendo um problema muito grande dentro das empresas de planos de sucessão. Porque as pessoas estão envelhecendo, elas estão aposentando, e quando você olha para dentro da empresa, as pessoas que estão vendo aquela cadeira, elas não querem. Porque elas falam, não, eu não vou poder viajar, não vou ter tempo para tirar férias. Olha, já se viu, o líder come na frente do computador. Nossa, ele está sempre nervoso, ele está sempre... Então, é uma realidade que a gente tem que lutar, né? E a gente tem que entender como a gente vai gerenciar tudo isso. Por isso que eu acredito tanto na humanização. E eu acredito tanto nessa questão do propósito. Hoje, se as novas gerações não enxergarem um propósito por trás daquela atividade, elas realmente não vão ficar. Sem dúvida. Né? Por isso que é importante, né? Ter esse papo de propósito e falar, olha, a gente faz isso por causa disso. Você quer entrar nessa linha, né? Você quer fazer isso acontecer e não simplesmente vem trabalhar, aqui a gente vai te pagar bem, vai entrar. É basicamente aquilo que os sensacionalistas, né? O pessoal da teoria da conspiração fala e a gente não leva muito a sério. Mas a gente estava numa Matrix até então, e agora essa galera parece que naturalmente já olha e fala, cara, tá, né, isso aí não é para mim. Eu tive pessoas que trabalharam comigo que estavam numa empresa ganhando menos, mas ela tinha exposição a falar inglês e espanhol. Era uma empresa Latam. E eles falaram, não, quero ficar aqui até aprender, que depois eu vou galgar algo maior para minha carreira. E não simplesmente vou aí para ganhar mais, porque isso foge do meu propósito, porque eu quero ir para fora e tal. Então, hoje, realmente, eles têm um mundo e as oportunidades mais claras. Mais claras, tem mais acesso, né? Então, a gente não tinha tanto acesso, assim, a oportunidades de repente, trocar tanto de empresa. E é aquela questão, hoje não é só o salário, né? Então, assim, eu percebo que tá todo mundo muito mais questionador, o que pode ser bom, né? Então, eles não aceitam mais as coisas como nós aceitávamos, né? Então, eles questionam muito mais. E essa questão de não ser só salário, é aquela questão que você percebe até em comportamento. Eu tenho um de 16 anos dentro da minha casa. E eu reparo assim, foi até estatística você isso. Tá perto, você tem um de 16 anos. 16, 11, 9, mais o cachorro e o marido, né? Mas já vivendo esse momento, eu já tenho um filho de 16 anos e os liderados. Eu até estava falando com você que o Red Hunter, ele acaba não vendo tanto isso, porque a gente faz posições executivas, é um pessoal mais velho, um pessoal de cadeira estratégica que já entendeu o propósito ali.
A gente não tá, aí não tá falando dessa nova Sim. geração. E você tá vendo isso e tal. Quando você me contou, eu fiquei até um pouco assustado. Mas tá assim, desse jeito, né? Tá nas revistas e tal, mas eu não tenho visto tanto. Você que tem visto, Sim. tem sentido melhor, né? Como é que é a experiência com o teu filho? Porque assim, você repara que isso é estatístico, tá? Cresceu 10% a quantidade de jovens que fazem 18 anos. Ela diminuiu, na verdade, 10% jovens que fazem 18 anos que não querem tirar a carteira de motorista. Por quê? Porque tem Uber. Esses dias o CEO do Airbnb, ele fez uma reportagem falando que hoje os jovens estão morando em Airbnb. Então não é mais só para passar o final de semana ou para conhecer uma cidade, não. Então aquele sonho da casa própria também já não tem mais. Então tudo isso são mudanças que você vai vendo na sociedade e que isso automaticamente vai impactar também no ambiente de trabalho. Então se a gente não começar, a gente como empresa, como líder, agora são 2 pontos principais. Acho que não tem uma solução fácil para tudo isso que a gente está enxergando nesse movimento, né? Mas a gente tem que pensar em 2 caminhos básicos. Um é como a empresa ela vai fazer com tudo isso. Então, ela vai continuar batendo o pé e falando, não, eu vou continuar sendo uma empresa antiquada, que não quero mudar, que vai ser assim e tudo mais. E venha quem se adequar a isso. Ou o jovem vai ter que falar, não, peraí, então se eu quero entrar nessa empresa, eu vou ter que me adequar e, de repente, eu vou aceitar mais as coisas do que questionar tanto, né? Ou então, o que vai acontecer é que os próprios líderes também vão ter que mudar, Joel, porque assim, se as cadeiras dos líderes não são mais atrativas, é porque é culpa também do líder, né? Então, eu que tô comendo na frente do computador e ele tá vendo que eu não tô almoçando. Eu não tô saindo de férias e os meus colaboradores estão vendo que eu não tô saindo de férias, né? Então, eu vou fazendo as coisas. Então, acho que a liderança ela tem uma parcela de culpa em tudo isso, de perceber que, peraí, então, se eu estou numa cadeira de liderança, eu tenho essa visibilidade, eu estou numa vitrine, e eu começar a não tirar férias, eu começar a comer na frente do computador, eu começar a me estressar com todo mundo, eu começar a ter esse estresse todo, ninguém vai querer a minha cadeira dentro da empresa. Sem dúvida. Porque hoje as novas gerações elas colocam na balança os prós e os contras, diferentemente do que a gente fazia quando a gente almejava esses cargos de liderança, né? Exatamente. E antes a gente achava absurdo. Eu lembro que eu tinha alguns colegas técnicos, muita gente de cadeira técnica, tipo um engenheiro, né? Que falava que não queria uma cadeira de gestão. Aí eu falava, mas por quê? Né? Dor de cabeça, cara. Vou trabalhar muito mais, vou ganhar um pouco mais, mas, porra, não, minha vida tá legal hoje. Eu falava, que absurdo, esse cara não quer crescer, o cara é maluco e tal. E o cara super bem. Né? Hoje em dia já não é mais absurdo, né? Tá ficando normal essa questão. Mas eu acho que assim, o mundo muda, as empresas precisam mudar. A experiência que eu tenho algumas empresas que eu já atendi que não querem se adaptar nem em home office, nada de home office, nem nada, com uma gestão bem dura, nada humanizada. E as pessoas que eu colocava lá, em 3 meses estavam pedindo para sair. Eu lembro que eu até parei de atender essa empresa, porque eu falei, não posso fazer isso. Até como propósito do Red Hunter, então não posso tirar uma pessoa de um lugar que ela tá bem, colocar numa empresa que eu já sei que não vai cuidar bem, não tem, não tem o perfil, não se adapta. E aí é aquilo, né? Se um dia mudar de perfil e tal, conta comigo, porque tem que estar também alinhado no propósito do Red Hunter, que vai tirar uma pessoa de um lugar para colocar no outro, tem que estar alinhado também, tem que ser algo legal para todo mundo e não simplesmente quero fechar a posição e tal. Mas eu ainda vejo empresas que resistem a essas mudanças e tal. Sempre vai ter. Da mesma forma que as pessoas são diferentes, as empresas também vão ter culturas diferentes e estratégias diferentes, né? Mas eu acho que, como você falou, acho que o papel do Red Hunter, ele também é muito importante nesse ponto, né? Então, quando você vai fazer o match entre a empresa e o candidato, você tem que olhar todos os skills, se ele preenche tudo ali dentro da vaga, o que é os pré-requisitos e tudo mais, mas também essa questão muito de... como que é a empresa e como que é o perfil desse candidato, né? Se ele é um candidato que ele realmente é esse mais questionador, é de uma geração mais jovem, ele já não tem tanta essa questão de só salário, para ele tem que ter um propósito por trás. E você tá aí fazendo um trabalho para uma empresa que é mais, vamos dizer assim, mais conservadora, a chance de dar match já é um pouco menor, né? Então isso também tem que ser levado em consideração na hora que você escolhe alguém para uma posição, né? Sem dúvida. Uma coisa que eu acho legal em você, no seu posicionamento, que é o seguinte, eu já entrevistei pessoas aqui que falam dessa estatística, desses novos profissionais, como uma coisa de, cara, a gente precisa se adaptar. Você é a pessoa que está propagando, que está trazendo a mensagem faz tempo, né? Sim. Que pegou essa causa para você, né? Na verdade, eu tenho falado da humanização já faz muito tempo, né, João? Então, assim, eu tenho 24 anos de
vamos dizer, de carreira, mas nos últimos 10 eu tenho me especializado muito na parte de gestão realmente de pessoas, né? Então eu já trago esse assunto há muito tempo. E eu falo para vocês, a gente está vivendo num mundo com muita inteligência artificial, e chat GPT, e tecnologia, e eu sou super a favor de tudo isso. Mas eu falo uma coisa que dificilmente as pessoas vão aceitar quando eu falar, porque choca, né? Para alguns, principalmente esses que são mais voltados à tecnologia, mas na minha opinião, o futuro é humano. Tá? Então, assim, é difícil as pessoas entenderem um pouco disso, mas eu acho que o futuro, ele é, sim, humano. E por que o futuro é humano? Porque por mais que você coloque toda essa tecnologia, isso vem para corroborar, ele vem para ajudar. Mas, na minha opinião, o futuro é a forma com que a gente se relaciona no ambiente de trabalho, no ambiente pessoal, não importa. Mas é isso que vai sustentar a tecnologia, na minha opinião, que vai sustentar os avanços. Se você tiver um mundo só focado em tecnologia, só em inteligência artificial, vira um caos. Então, quem que vai fazer a gestão disso tudo? E como é que você faz gestão de um mundo cada vez mais tecnológico se você não tem toda a parte de sentimentos, toda a parte de entendimento do ser humano? Então, assim, a conta não fecha, não bate. Sem dúvida. Bom, hoje em dia, a gente já melhorou bastante. Né? Em vista do que era na década de 90, né? A questão de revolução industrial. A tecnologia veio e acabou, de certa forma, no começo, fazendo a gente trabalhar mais, mas hoje tem um movimento de algumas empresas para diminuir isso, mas eu acho que não está sendo eficaz, porque o burnout está aumentando muito, né? E mesmo com o home office, as pessoas têm adoecido. Daí a importância de você continuar falando sobre isso, trazendo a consciência. Quando você fala, gente, estou falando de gestão humanizada e não estou só falando de home office. Não em é si, só. É uma coisa de falar, o problema é mais embaixo, né? Até porque assim, às vezes eu percebo que as pessoas elas acham que fazer a gestão humanizada é algo muito complexo, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre o livro, mas se você ler o meu livro, eu dou imensas, assim, várias dicas que elas não requerem custo nenhum de investimento. Então, a vantagem que eu vejo da ferramenta da humanização é que ela é muito mais pessoas do que um investimento financeiro. Então, tem muitas atitudes que você pode ter que você não vai precisar gastar com isso, mas são mudanças comportamentais que você faz na forma que você faz a gestão, né? Então, eu trago esse tema por causa da importância realmente do tema para qualquer tipo de momento e qualquer tipo de negócio, né? Então, é o que você falou, não é romantizar a humanização, acho que esse é o erro, mas é o como que você realmente se relaciona com pessoas. Sim. Porque o burnout está existindo, o estresse está existindo, as pessoas estão saindo das empresas, e se ninguém fizer nada, ou seja, todo mundo tem o conhecimento, mas o que está sendo feito? Sim. Acho que essa é a pergunta, essa é a reflexão. Eu falo que sempre que eu assisto um podcast, sempre que eu vejo uma palestra, sempre que eu leio um livro, eu falo que eu absorvo muita coisa, mas acho que o principal de tudo isso, que é o que eu tento fazer nas minhas palestras, mentorias, e o que eu estou tentando fazer aqui hoje, é plantar a semente, né? Então, a gente tem que, no mínimo, criar aquela sensação de deixa eu pensar sobre o assunto que a Ariane falou, deixa eu refletir sobre isso. Eu acho que é plantar a semente. Eu não acredito que ninguém, quando sai da minha palestra ou da minha mentoria, ela sai 100% humanizada, até porque eu também não sou 100% humanizada, né? Acho que ninguém acho que a gente nem tem que buscar isso. Mas eu acho que o mais importante é a pessoa refletir nas ações dela. Então, assim, no dia seguinte, ela chegar na empresa, quando ela for falar um pouco ríspido com alguém, ela, opa, peraí, né? Ou então, quando ela for, de repente, desistir de um funcionário sem antes tentar mais vezes, ela vai falar, opa, mas espera aí, entendeu? Na hora que ela for dar uma ideia e ela não escutar a ideia do outro, mas espera aí, não foi isso que a Ariane falou. Então, é plantar essa semente, no mínimo da pessoa pensar sobre a humanização. Tá, mas e o resultado? É melhor na gestão? O resultado vem. Veja, apesar de as pessoas não acreditarem, existem muitas empresas já que são humanizadas e o resultado vem. Então, assim, a verdade é que essa frase de pessoas felizes rendem mais não é só para parede, né? Não é só para livro. A gente pode avaliar nós mesmos, né? A gente percebe que quando a gente está feliz, a gente desenvolve melhor aquela tarefa, a gente consegue fazer aquilo melhor. Então, a humanização, ela traz um pouco disso também, de fazer com que a pessoa ela entenda o propósito dela, ela seja escutada, ela seja ouvida, que tenha empatia naquele ambiente de trabalho e, automaticamente, ela vai entregar mais. Então, é meio que matemático. Se a pessoa está ali, ela não está feliz, ela não gosta do que ela faz, ela não está sendo escutada, o ambiente é tóxico, a liderança é tóxica, você acha que realmente ela está entregando o melhor dela? Então, eu vejo muitas pessoas falando assim, eu não tenho a quantidade de funcionários suficientes que eu precisava. O meu quadro de colaborador é muito enxuto. Mas quando você vai ver, metade deles está entregando metade. Então, na verdade, não é quantidade de pessoas que você tem que ter. Você tem que ter pessoas que estão ali entregando 100% delas.
E aí, só que para eu conseguir esse 100%, eu tenho que estar preocupada com ela. O que faz ela entregar 100%? O que motiva ela? O que motiva você não é o que me motiva. Sem dúvida. E aí é a hora da empatia, né? A empatia ajuda bastante na questão da liderança humanizada. Eu imagino que você vai encontrar, ou já esteja encontrando, uma certa resistência para implantar isso, né? Hoje você chega em algumas empresas e vê completamente um mato alto com relação a isso. Como é que as empresas, como é que tem sido, né? Sua experiência para implantar? Como eu falei, a humanização ela foi um pouco banalizada, né? Porque romantizaram demais a humanização. Então, hoje meu trabalho é muito de formiguinha. Então, o que eu tenho que fazer, na verdade, não é falar sobre humanização, é desmistificar a humanização. Então, existe resistência? Sim. Dependendo do perfil da pessoa e do que ela acredita, ela tem resistência, né? Então, o meu maior propósito que eu tenho por trás disso é mostrar que sim, é possível. Então, a resistência ela vai existir por aquelas pessoas que não conhecem realmente o que é a humanização e também não sabem ou não conhecem ninguém que é humanizado e que entrega resultado. Então, assim, a resistência ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Como tudo, né, Joel? Qualquer ferramenta nova que apareça, qualquer tecnologia nova que apareça, qualquer ideia diferente que apareça, sempre vão ter aquelas pessoas que vão resistir. Sim. Eu percebo que é o seguinte, algumas coisas que têm feito as pessoas despertarem hoje em dia são coisas simples. Simples, o que as pessoas querem. O que é humanização, na verdade? A gestão humanizada, na verdade, é respeito. Vai respeitar a pessoa que está ali e automaticamente ela vai te respeitar, aí vocês vão entrar num propósito, num consenso e vai fazer o resultado daquela empresa dar certo. Coisa simples, né? Algumas coisas que os coaches têm ensinado hoje em dia primeiro, cuida do seu corpo, cuida da sua mente, né, para você poder ser produtivo. E a gestão humanizada fala, cara, respeita a pessoa que está do teu lado, respeita o propósito dela, o que ela quer, traz as pessoas certas para você também, porque na hora de recrutar também você poder entender se aquela pessoa está alinhada com aquele propósito, com aquele teu negócio também, né? Tudo isso é respeito. Tudo isso é respeito. E até essa questão que você fala, que a gente fala da qualidade de vida ser importante, né, Joel? É até, assim, ofensivo, né? Uma empresa e um líder exigir dos funcionários, não, porque vocês têm que ter qualidade de vida, vocês têm que fazer isso. Aí você vai ver o funcionário, ele acorda 4 horas da manhã, ele pega 3 conduções, aí ele chega no trabalho, aí ele tem um monte de problema, um ambiente tóxico, aí ele vai dormir tarde, chega em casa tarde da noite, já tem que cuidar de filho, fazer isso e aquilo, e aí o líder fica falando, não, mas que vocês têm que ter qualidade de vida. Então, assim, é até ofensivo. Então, assim, tem pessoas que conseguem ter a qualidade de vida, mas aí que cai a empatia. Como que é a vida do meu colaborador? Que hora essa pessoa acorda? Que hora que ela vai dormir? Quais os desafios que ela tem dentro da casa dela? Quais os problemas que ela enfrenta? Para eu falar para ela que ela tem que ter qualidade de vida. Então, nós como líderes, nós como empresas, também temos que propiciar essa qualidade de vida. Sim, eu vou te falar que diante disso que você está falando, parece absurdo, mas não é. Teve uma época da minha vida que eu prestei serviços para uma empresa uruguaia que para você entrar tinha um questionário que eles perguntavam até sobre a sua espiritualidade, se você era uma pessoa de fé, seja lá qual for a religião, se você tinha um cara espiritualizado, se você competia, se você fazia esportes e tal, quais eram as coisas que você valorizava. Essa mesma empresa chamava para uma reunião meia-noite. Essa mesma empresa colocava lá não estou falando que é certo ou errado e tal, mas assim, se você vai ao banheiro trabalhando de casa, para o timer, já conta, você não vai receber. Você vai contar essas coisas para mim, Joel, meu coração até para. Você vai contar justo para mim. A mesma empresa que fazia uma entrevista falando quão interessante você é e quanto que você valoriza a vida para você entrar aqui ou acabar com ela. Porque, cara, era absurdo, assim. E aí, o que eu percebi? Obviamente que eu saí, mas a minha chefe, que era dura na queda, saiu com burnout, e a chefe dela saiu também e começou a fazer coach sobre vida, sabe? Vida. Sim. Aí algumas pessoas falavam, era gente do Peru, da Argentina, do México. Aí ele me mandava mensagem de, oi, você saiu, você tem uma vida, nossa, que inveja, não sei o que. Aí as pessoas falando, todo mundo se parabenizava quando saía dessa empresa que no momento do processo seletivo queria saber se você era uma pessoa que cuidava. É absurdo, né? Não, é absurdo. E é isso que você está falando, assim. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né, João? Então, assim, eu exijo que eles falam, não, mas você tem que ter qualidade de vida, mas eu estou propiciando essa qualidade de vida. Então, o que eu falo para as empresas é que, às vezes, é muito mais simples os ajustes que tem que ser feito na empresa. Então, eu falo, não faça nada muito, vamos colocar uma mesa de ping-pong, vamos colocar um tobogã para as pessoas descerem ali, que nem o Google. A questão não é essa, não vai lá longe.
Vem aqui perto, né? Você dá condições básicas, né, para os seus colaboradores, o seu salário é competitivo, você tem benefícios básicos que você tem que entregar, é um ambiente agradável, então é muito mais básico. Não vai começar a fazer investimento se o básico você não está entregando, né? Então acho que não é tão complexo, é o que eu falo, é mais simples do que parece. Sim. E esse é o meu trabalho, de simplificar a humanização, né? Que legal, que bacana. Bom, e aí chegou a hora da gente falar desse livro que muito bacana, estou olhando aqui, super ansioso para ler. Você exala tanto essa questão que chegou a escrever um livro, né? Eu falo que eu já tinha o filho, eu tinha plantado a árvore e faltava o livro, né? Faltava o livro. Agora falta um monte de outras coisas, pelo amor de Deus. Não para, né? Não terminou não, né? Não para. E aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre como é que surgiu a ideia de escrever esse livro. Enfim, tem brilho nos olhos, o ambiente, partes interessadas, sem fantasias, feedback humanizado. Olha, coisas simples. Que o líder pode chegar todo dia, dar uma olhada aqui para poder, né, seguir um bom trabalho, né, com a equipe. Acho que é um bom manual, então. Sim, esse livro foi uma experiência assim, incrível para mim. Né? Primeiro que eu sempre tive vontade de fazer algo diferente, já. Então, assim, quem já leu o livro, você vai ler. E quem puder ler o livro vai perceber que, na verdade, as pessoas chegam para mim e falam, parece que eu estou conversando com você. E aí, nessa hora, eu tenho a certeza de que eu fiz o que eu realmente queria fazer, né? Que eu cheguei no meu objetivo. Qual que era o meu objetivo com esse livro? É fazer uma coisa muito leve, uma coisa muito gostosa, uma leitura curta, objetiva e que fosse muito humana, né? Então é isso que eu tentei fazer. Então você lê, você parece estar conversando realmente comigo. Então aí eu dou dicas, eu falo de coisas simples que podem ser implementadas para você conseguir trazer a humanização para as suas relações. Então até eu coloco, né? Torne-se o líder que todos gostariam de ter. Então é mais ou menos isso. Então foi um livro que eu fiz com esse objetivo. Então as pessoas estão dando feedback muito bacana, falando, nossa, Ariane, eu li e eu me identifiquei muito e me ajudou muito nisso. Inclusive, a quantidade de pessoas que estão me pedindo o livro pra dar de presente, aí eu brinco que são duas coisas. Ou alguém tá querendo cutucar alguém, né? Com certeza. Tipo, fica a dica, né? Ou tá então é porque aprender, realmente né? a pessoa se identificou com o que tá escrito aí e ela quer propagar, né? É verdade, né? Imagina só um liderado chegar pro seu chefe e falar assim, entregar, né? Então, assim, eu tô presente pra você. Mas tá acontecendo muito, Joel. Eu preciso dar esse livro pra tal pessoa. Eu falo, tá bom. Então, assim, isso tá sendo muito legal. A repercussão que o livro tá dando. E, assim, foi um livro que eu fiz que eu falo que é realmente um filho, tá? Que tem o coração, né? E o equilíbrio entre a pessoa e o resultado, né? Porque a humanização é justamente isso. Eu não vou deixar jamais de focar no resultado. Eu preciso entregar, né? Eu falo que a gente não tá nesse mundo a passeio, né? Mas eu consigo fazer um capitalismo consciente, vamos dizer assim, que seria justamente a gente colocar sentimentos no mercado de trabalho. Então, foi um livro muito disruptivo, Joel, porque é difícil você pegar um livro de negócios que fale de sentimento. Sim. Um livro de negócio que fale sobre pessoas da forma com que eu falei, né? Então, eu realmente quebrei alguns paradigmas e era esse o meu objetivo. E foi um livro que foi feito com muito carinho, porque, na verdade, eu fiz a capa do livro. Pois é, eu tô vendo aqui que não tem, né, uma editora por Não trás tem editora, e tal. foi 100%... Como assim? Foi 100% Ariane. Então, assim, eu escrevi cada página desse livro, eu não chamei ninguém para fazer a introdução, nada. Eu que fiz a capa do livro no Canvas. Então, assim... Acreditou, que ficou muito bonito, inclusive. Eu que fiz tudo, desde o começo ao final do livro. E foi muito bacana, porque para mim foi uma experiência gostosa também, né? De escrever o livro, de ler, de lembrar de fatos que eu coloquei no livro, de me emocionar em algumas páginas quando eu escrevi algumas coisas, de olhar um pouco a minha história. Então, eu que fiz do começo ao fim. Então, isso deu, acho que até um ar um pouco mais humano, né? E a questão da editora foi realmente assim, eu tive algumas... Conversei com algumas editoras, tive convites de outras, mas a percepção que eu tive é que era um mundo assim, um pouco mais capitalista e fugia um pouco do propósito que eu tinha com o livro. Né? Então, que quer ganhar dinheiro apenas, né? Então assim, não era esse o meu objetivo, né? O objetivo, assim, era realmente propagar essa questão da humanização e tentar espalhar essa semente. Então, eu estava conseguindo fazer ali as mentorias, as palestras, mas eu queria extrapolar mais, porque quanto mais pessoas eu contaminar, mais chance a gente tem de começar a ter um mercado de trabalho mais humanizado. Então, eu vi que o livro seria uma ferramenta para eu conseguir atingir essas pessoas. Mas o sucesso está vindo mais do que eu imaginava, assim. Sem dúvida, porque eu não vejo você só falando do tema gestão humanizada em si. Eu vejo você falando de propósito. Propósito, isso aqui. Não quero fazer, eu quero isso aqui, tá dentro do meu propósito, que as pessoas parte sejam do meu tocadas propósito esse livro. E tal, né? Então você foi atrás disso e tal. Quando você tem um propósito, tudo aquilo que você fala são coisas profundas, porque você viveu e que você acredita.
por isso que está sendo um sucesso. Imagino que seja isso. Tem uma parte aqui que eu acho interessante, que é seja vulnerável. Isso é para o líder também, né? Seja Como vulnerável. Assim? Explica isso aqui. O líder tem que ser vulnerável? Meu livro, o tempo todo, ele é polêmico. É isso que eu gosto dele, né? Porque aí. quando você vê um título, seja vulnerável, você já, opa, como assim seja vulnerável, né? Mas o que eu trago nesse capítulo do livro é justamente falar que se eu quero que os meus colaboradores sejam sinceros comigo, sejam humanos comigo, que eles tenham liberdade para errar, eu não posso mostrar para eles que eu sou perfeita. Eu não crio um ambiente onde as pessoas se sentem confortáveis e falam, Ariane, eu errei. Ariane, me ajuda aqui se eu estou num palco mostrando para eles que eu sou a perfeição em pessoa. Então, o ser vulnerável é você mostrar para os seus colaboradores que você também erra. É você mostrar para os seus colaboradores que vai ter dia que você não vai estar bem. Mostrar que você tem problemas fora do trabalho. Quando você começa a mostrar essa vulnerabilidade para eles, eles também se sentem confortáveis para serem eles mesmos. Então, é essa troca. Essa troca e essa provocação que eu faço muitas vezes no livro, né? Então, porque eu sou líder, eu tenho que mostrar que eu sou perfeito. O que eu vou ganhar com isso? Eu só vou perder. Né? Então, a humanização é eu mostrar quem eu sou de verdade. A Ariane é uma só tem uma. E eles têm que me conhecer. Eu acho muito legal isso, porque assim, bom, hoje eu estou numa posição confortável com relação à liderança, porque eu tenho pessoas mais experientes trabalhando comigo, eu não estou lidando ainda com essa nova geração e tal, a empresa tem uma cultura, está crescendo ainda, eu tenho hoje na consultoria 9 pessoas trabalhando para mim, dentre elas 3 pessoas que já foram minhas chefes. Sim. Então, assim, nem preciso me preocupar, né, com relação a tal. Então, a troca, ela é muito de igual para igual. Sim. E aí eu fico, quando na verdade, assim, eu penso, mas é porque elas já foram minhas chefes, a gente já se conhece faz tempo e tal. Quando na verdade esse tipo de relação, de respeito, de confiança, não necessariamente precisa ser só porque eu já as conheço faz tempo, né, e tal. Porque dá muito certo, elas se sentem o tempo todo engajadas, estão com a gente, sabe, se doam bastante pelos projetos e você fala, cara, isso aqui é um dream team, é maravilhoso. Quando na verdade eu tô tendo uma aula ali de como que eu devo lidar com todo mundo. Confia, respeita, isso vai voltar para você, tem um propósito para acontecer, e aí as pessoas se sentem engajadas, né? Na verdade é isso. Você acaba ficando num ambiente que está mais assim, mais conhecido para você, né? Então, mas a troca, ela é tão gostosa, né? Quando você também tem troca com pessoas completamente diferentes de você. Então, isso eu também trago bastante nas palestras, né? Que a gente acaba se dando melhor que as pessoas são mais parecidas com a gente, isso é natural, né? Agora, quando você começa a conhecer pessoas diferentes, gerações diferentes, com pensamentos diferentes, essa troca é muito gostosa também. Tem que estar aberto, né? Você também não aprende só, muito. Eu não conheço essa pessoa. Então, assim, quando eu falo assim, diferente. eu tenho engajamento no meu time, aí você vai ver todo mundo mais ou menos da mesma geração, todo mundo mais ou menos parecido, todo mundo é muito fácil. Agora, o segredo é vocês falar assim, eu tenho um time totalmente heterogêneo, que é o ideal, que eu sou fã de times heterogêneos. Sim. É você ter um time heterogêneo e você conseguir ter um engajamento com pessoas diferentes. Então, aí que você percebe que realmente se o engajamento existe ou não. Né? Legal. Tem aqui, confiança gera confiança, obviamente, né? Você empodera a pessoa que está ali do outro lado e ela confia em você também, fica uma relação muito melhor. Agora, e esse feeling aqui? Você está, então, provocando o líder a também confiar e olhar um pouquinho mais para o feeling, às vezes, é isso? Às vezes você tem que levar em consideração um pouquinho o teu feeling e tomar cuidado com ele, porque eu falo que o feeling pode ser um sabotador também, né? Então, eu trago um pouco disso, porque o feeling, eu falo que poucas vezes a gente erra no nosso feeling, né? Então, a gente tem já aquela tendência naquilo que você está pensando e tudo mais, mas você tem que tomar cuidado para você não ser injusto de tomar decisões apenas em cima do teu feeling, né? Porque você pode estar sendo injusto, vamos dizer assim. Sim, mas é algo para prestar atenção também, né? Tudo que eu trouxe, viu que são os capítulos curtos, mas que deixam a mensagem, fazem você pensar e te provocam, né? Te lembram, né? Por exemplo, eu tô vendo aqui, cadê aqui? Contratempos, isso aqui é coisa sua, né? Desde o começo. Isso. Aí depois vem... Esse aqui é o índice? Isso, o índice de cada livros, capítulo, né? Isso mesmo. Então, olha, é muito interessante esse livro que tem aqui, né? Sem fantasia, né? Então ela tira da não há fantasia, é uma coisa muito mais simples, respeito, empatia, né? Quem é você quando ninguém está olhando, isso é legal também para você, né? Esse é muito legal, inclusive até fiz um vídeo esses dias no meu canal do Instagram e que deu muita repercussão, muita visualização, assim, que foi um episódio que aconteceu, que eu tava no Debt Free e eu tava voltando pro Brasil e tinha uma senhora na minha frente com um pote de, acho que era doce de leite na mão dela, e eu vi que o pote tava quebrado. E aí eu falei, deixa eu avisar ela não era brasileira, né? Eu falei, olha, moça, o pote tá quebrado, porque eu achei que ela não tinha visto. E ela falou, não, eu sei.
Aí eu fiquei pensando, por que ela tá comprando um pote quebrado, né? Ela falou, não, na verdade fui eu que quebrei e eu tô vindo no caixa para saber se eu preciso pagar ou não, né? Então, assim, o que aquilo me trouxe de insight? Por isso que eu coloquei essa questão no livro, né? Quem que é você quando ninguém tá olhando? Ela tava num país, assim, né? Que às vezes nem era o país dela. Talvez ninguém tenha visto ela quebrar o pote de doce de leite. Aquilo, né? Mas, assim, ela falou, deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Antes de simplesmente foi lá e colocou o pote de volta e saiu assobiando, né? Então, o que eu quis dizer com quem você é quando ninguém tá te olhando? É sobre você, né? Então, assim, quem você é quando ninguém tá te olhando é exatamente quem você é. Exatamente. E é aquilo que vai te fazer também ser um líder bacana, que vai poder querer das pessoas que elas sejam honestas e tal. E você, né? Como é que é, né? Não, você tá só atuando ali, né? Você tá só fingindo ser uma coisa. E aí não cola, né? Não cola. Não cola. Uma coisa que eu percebi também, porque eu sigo a Ariane no Instagram, inclusive, se você puder colocar aqui depois, Thiago, aqui os contatos de Ariane, que a Ariane agora é palestrante desse tema, né? Tá dando coaching e mentoria também, então é importante colocar os contatos dela. Pode todo mundo, Ariane? Claro, tem agenda pode, aí? Pode. Tem agenda? É o que eu falei, os horários são limitados, mas a gente consegue sim. Mas é que você começa também a observar o mundo ao seu redor, para você pegar esses pontos, né? Eu vejo no Instagram isso. Então, quem puder, depois coloca o @ da Ariane aqui, porque vale a pena, tem vários insights lá no Instagram dela. Segue lá. Eu acabo trazendo muito do dia a dia, porque eu acho que para você entender algo, você tem que trazer para a tua realidade, né? Então, você de repente ficar falando muito de teoria, o que é gestão humanizada, por isso que meu livro traz pouquíssima teoria, porque não era o meu objetivo. E a mesma coisa com o Instagram. O que eu quero trazer são momentos como esse que eu tava com essa moça do pote quebrado, né? Eu trazer essa vivência do meu dia a dia, de coisas que eu trago e que eu falo, puxa, isso aqui dá um insight, dá um gancho com tal tema que as pessoas vão entender melhor o que eu tô querendo dizer. Então, eu consigo trazer um pouco da minha realidade, né? Que legal, que bacana. Então, temos aqui, ISG com S em negrito. Olha só, eu falei disso antes de... É verdade. Né? O S em negrito. Esse capítulo também eu gostei bastante, porque eu coloquei que é ESG com S em negrito. Por que é o S em negrito? Eu acho que as pessoas ainda se limitam muito a falar do S, né? Eu falo que ainda tá nos meus planos de carreira, eu ainda virar conselheira dentro de um conselho só para falar sobre pessoas. Faltam pessoas falando de pessoas dentro de conselhos. E o que acontece quando eu coloquei do S em negrito, né? Porque eu acho que as pessoas acabam limitando assim, o que é o social? É a sociedade, ali é o entorno e os funcionários, né? O S é muito mais do que isso. O S é qualquer tipo de relacionamento que eu tenha com pessoas. Então, é um cliente, é um fornecedor, é a sociedade, é a família do meu colaborador, tudo é social, né? Então, eu acho que a gente precisa colocar o S em negrito aí, porque, na minha opinião, eu até falo que o ESG não é à toa que o S está no meio. Né? Eu acho legal. Que eu enxergo o porquê disso, o né? Principal. Mas é porque é o que está no meio de tudo. Né? Eu não consigo ter uma boa governança, não consigo ter uma boa questão ambiental se eu não tiver pessoas envolvidas nesses assuntos. O líder perfeito? Como assim? Existe? Não existe. Não existe? Não existe. O mais importante quando eu trago esse tema do líder perfeito é justamente falar sobre isso. Não existe a perfeição, a gente não tem que buscar a perfeição, porque a busca pela perfeição, ela frustra. Né? Eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado o quanto a gente exige da gente mesmo. Mas o que eu trago aí é que, na minha opinião, existem coisas básicas que fazem você ser um líder melhor, né? Que é o realmente gostar de gente, que é ser o líder que você gostaria de ter, né? Então, são essas provocações que eu faço no livro, mas a perfeição, ela realmente não existe, e que chato seria se existisse. Eu acho que o gostoso de se relacionar com pessoas é cada um ter seu jeitinho. Por isso que eu dei essa provocada, né? Como assim, líder perfeito? Não. Agora, onde é que compra, Ariane, esse livro? Comigo. Só com você? Eu faço tudo, eu faço a capa, eu vendo, porque é meu filho. Mandar mensagem lá no Instagram? Meu filho. Não tá lá no... Então, na verdade, eu tenho um pessoal já me ajudando nisso, mas eu coloco tudo centralizado pelo Instagram, né? Então, as pessoas só mandar lá no direct, eu já entro em contato e eu pego o endereço e já mando. Então, assim, tá tendo bastante repercussão. E eu falei, eu vou fazer dessa forma, porque eu queria realmente entregar esse livro para as pessoas que realmente tivessem interesse em receber o livro, né? Legal. Então, eu tô entregando para pessoas que realmente eu sei que vão dar valor e vão prospectar aí autografar para mim o depois, tema. Vou autografar o seu, com certeza. Tirar fotinha depois, não esquece, a gente tirar foto com o livro. Ariane, então é o seguinte, se as empresas querem ter resultados, foca em pessoas. Ponto final. Não só em pessoas, mas a base são pessoas. Não base. Tem como fugir, Joel. Não tem. Porque senão não fica aquele resultado sustentável, não fica aquele resultado prazeroso, então fica só realmente o capitalismo em si. E que ele tem dias contados, na minha opinião. Vai adoecer as pessoas, vai todo mundo ficar maluco. Você vai ter turnover muito alto, você vai ter problemas de realmente manter as pessoas motivadas, a entrega não vai vir.
enfim, tudo começa a ser um problema. Então, a humanização ela vem para solucionar os problemas que você tem dentro da empresa, né? Então, o resultado vem como consequência. Perfeito. Quero te agradecer mais uma vez por ter Imagina. vindo aqui. Você sabe que a casa é sua, você vai, vem a hora que você quiser. Me sinto super à vontade aqui. E tal. E assim, conta comigo também para essas palestras. Eu quero ser um pupilo seu, te acompanhar e aprender com você, porque eu acho muito bacana seu trabalho, acho que tem muito a ver com o que eu faço também. E é um prazer sempre estar contigo. Obrigado. Prazer foi meu. Espero que a gente tenha conseguido plantar aí a sementinha em quem nos assistir. Com certeza. Obrigada. Obrigado.